Hoje já deve acontecer a votação na Câmara dos Deputados da PEC fura-teto, e fura-teto para tudo, hein? O texto já foi aprovado pelo Senado e agora precisa passar pela Câmara. Vale lembrar que em uma manobra o PT já conseguiu um espaço para o Bolsa Família, no valor de R$600. Então ele não precisa mais da PEC fura-teto, hein? E ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal tornou o orçamento secreto inconstitucional, ou seja, um adeus para as emendas de relator, que é o orçamento secreto. Isso tudo gerou mal-estar entre os deputados e, evidentemente, o Poder Judiciário e até mesmo o presidente eleito, o que pode gerar dificuldade na aprovação do nosso texto. Pessoal, eu queria saber o seguinte: vocês acham que passa ou não passa? Rodolfo Mariz, passa ou não passa? Primeiramente, boa tarde. Parece aquela brincadeira lá do SBT, né? Eu passo ou não passo, passa ou repassa. A gente sabe que no final vai acabar passando, né? Você leu no texto aqui agora que os R$600 do Bolsa Família já estão garantidos. E essa era a maior preocupação do povo carente, que nem sabe o que é uma PEC, mas estava preocupado com esse orçamento de R$600. Então, na minha concepção, a gente vai debater isso aqui durante o programa. Eu tenho quase que a infelicidade de falar aqui uma certeza dessa PEC passar. Olha, seguinte, pessoal, vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, num voto do ministro Gilmar Mendes, autorizou o presidente eleito e o Poder Executivo a furar o teto para o pagamento do Bolsa Família, Auxílio Brasil, seja lá o nome que se der. Então, para pagar R$600 num programa de transferência de renda, que acredito que todo mundo está de acordo, o Poder Executivo não precisa mais da aprovação da PEC. Ele pode pegar o dinheiro, a diferença entre os precatórios que ele tem que pagar o ano que vem e o limite máximo de pagamento, pegar mais empréstimos extraordinários e fazer frente a esse pagamento, num programa de transferência de renda. Ele não precisa, repito, mais da PEC fura-teto, que vai botar um monte de penduricalho no meio. Caio Mastro Domênico, você acha que agora vai ter aquele empenho todo do PT para aprovação da PEC? Ou você acha que o PT vai comprar uma briga com a Câmara dos Deputados antes mesmo de iniciar o governo? Boa tarde aos telespectadores que nos assistem, obrigado mais uma vez pelo convite. Capês, eu enxergo que a função do parlamento ela ficou secundária nesse momento. A decisão de um dos ministros da Suprema Corte colocou o parlamento lateralizado em relação ao executivo e inclusive ao judiciário também. A função do parlamento é estipular o orçamento, independente se ele é moralmente viável ou não, se ele vai ficar mais caro para a sociedade ou não essa negociata, é o parlamento que define isso e não o judiciário. Então, essa decisão acabou tirando todo o poder que o legislativo tem para votar o orçamento. Agora, eu vejo só o seguinte, né? Qual foi a justificativa do judiciário para adentrar ao outro poder, para invadir a competência do legislativo? Foi simples, né? Promover ali o princípio da dignidade humana. Então, ele precisa desse valor para se manter, as pessoas carentes precisam desse valor para se manter, portanto, abre-se aí crédito extraordinário, traduzindo endividamento do país, você vai ter que pagar essa conta, principalmente você pobre que vai receber esses R$600 hoje, tá bem? E o que ficou muito aberto, né, é que o seguinte, não foi estipulado, Capês, um limite para esse gasto, simplesmente retirou o Bolsa Família do teto de gastos, mas não disse que só pode chegar até R$600. E se ele quiser chegar até 700? E se ele quiser chegar até 800? E se ele quiser chegar a R$1.200? Não há nada que impeça. Por quê? Porque ele está fora do teto de gastos e não houve uma estipulação de um subteto ou de um novo limite para o pagamento. Outra coisa é que isso abre precedente, né, para ele alegar que ele precisa
novamente, né, promover ali o princípio da dignidade humana para a saúde, para a educação e para tudo que a Constituição oferece e garante para o cidadão. Então, é muito perigoso o judiciário intervir desta maneira, né? E agora ele colocou o parlamento de lado. Respondendo à sua pergunta, eu de fato não acredito que terá empenho do PT para a votação dessa PEC. Por quê? Porque não há necessidade. O judiciário já sinalizou para o PT, gente, tá tudo certo. Vocês estão precisando de dinheiro? Recorre a mim aqui que a gente vai arrumar uma desculpa para poder intervir, invadir a competência do parlamento e é tudo conosco aqui. Vamos governar junto agora, judiciário e executivo. Adeus, legislativo. Fica aí de decoração. Fernando Holliday. O ano que vem, o governo vai ter que pagar mais ou menos uns 60 bi de precatórios. Mas foi aprovada uma PEC que autorizou o calote oficial. Em vez de 60 bi, vão pagar 24. Os outros 36, o Supremo entendeu que o governo pode usar para o pagamento do Bolsa Família. Só que a conta é de 160, meu amigo. O resto vai ter que sair de crédito extraordinário. Você acha que mesmo com esse gasto, vai ter ainda que aprovar a PEC fura-teto com emendas secretas, um monte de gasto? Será que os cofres aguentam, meu amigo? Excelente observação, Capês. Essa daí é a emenda 114 de 2021, que já permitiu o governo extrapolar o teto de gastos para, digamos ali, dar um drible no pagamento dos precatórios. E essa decisão monocrática do STF diz que, com base nessa emenda constitucional, os gastos extratetos poderiam ser justificados por medidas urgentes ou imprevisíveis ou danos de guerra, etc. Ali a decisão vai citando vários cenários onde esse teto poderia ser extrapolado. E uma dessas situações seria para pagamento do Bolsa Família, já que esta seria uma situação urgente, pois trata-se da sobrevivência dessas famílias. Estuda-se no Congresso que, para garantir o pagamento do Bolsa Família, trataríamos aí cerca de 52 bilhões de reais. Acontece, porém, que Lula não está satisfeito com a hipótese dessa última decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele quer mais, ele quer, por exemplo, o financiamento de outros programas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. E aí, juntando com os vários outros programas, inclusive com obras de infraestrutura, etc., que ele gostaria de entregar, novos investimentos, a gastança, enfim, que ele quer fazer nesse início de governo, aí nós chegaríamos nesses mais de 150 bi, mais de 160 bilhões de reais. Há conselheiros no entorno de Lula que estão dizendo, presidente ou presidente eleito, chega, né? Já tá bom, conseguimos a decisão, não precisamos do Congresso, porque senão a conta vai sair alta antes mesmo de assumir a presidência da República. Mas o que se diz nos bastidores é que Lula está implacável, quer porque quer abocanhar mais de 100 bilhões, quase 200 bilhões aí do orçamento para conseguir entregar aquilo que ele prometeu durante a campanha eleitoral. E é evidente que isso esbarra agora numa série de problemas, porque Arthur Lira, por exemplo, está revoltadíssimo com a questão do orçamento secreto. Ele entende que um dos votos foi 6-5 ali a votação do Supremo, mas Arthur Lira e boa parte do Congresso entende que um desses votos, pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, teve forte influência de Lula, porque foi um voto mudado de última hora, os parlamentares não estavam contando com aquele voto e ele foi absolutamente decisivo para considerar o orçamento secreto ilegal. E agora já estão tratando de outras manobras. Seria, por exemplo, aumentar a porcentagem das chamadas emendas impositivas. Isso é, são aquelas emendas que cada deputado tem direito e que o governo é obrigado a executar, é obrigado a pagar, independente do deputado, independente do partido, independente da bancada, aumentando essas emendas aí em cerca de 9,2, 9,5 bilhões de reais. Somando tudo isso, nós estamos falando de mais de 19 bilhões, somando com as emendas que eles já têm direito, mais esse aumento, são mais de 19 bilhões, 0,4% do orçamento na mão do Congresso para fazerem o que quiser. Ou seja,
seja, agora é uma guerra de foices entre o Congresso e o presidente eleito. Caio, por que você está tão nervoso? Você está agitado aqui? Eu estou achando que você vai ter infarte. Você não está concordando com o que o Fernando está falando? Não, eu concordo. Eu quero até fazer um questionamento. Você não acha, Holliday, que no sentido dessa pressa do Lula, né, em querer mais dinheiro, buscar mais dinheiro com essas aprovação dessa PEC, você não acha que ele também pode, de uma certa maneira, usar novamente o STF, né? Por quê? Porque a Constituição garante também direito à moradia, garante promoção de obras para moradia. Você não acha também que ele pode fazer como ele acabou de fazer, utilizando a Suprema Corte para sair, para driblar o Congresso e conseguir colocar mais dinheiro no bolso? Olha, eu acho que essa pode ser, inclusive, uma saída do Lula. A grande questão é até que ponto o Congresso Nacional vai aceitar esse enfrentamento. Ele não tá... o Congresso tá... Desculpa, né? Pois é. Os congressistas, o Congresso tá morto. Espera um pouquinho. Então, se ele já aceitou mas agora vai fazer ele reagir? Desculpa, não, mas agora... o que precisa para ele reagir? Caio, eu acho que agora o nosso amigo Rodolfo aqui falou que o Congresso vai enfrentar. É enfrentamento mesmo, Rodolfo? Vai pra cima? Não só isso. Eu quero pegar a carona no que o Caio estava falando aqui e fiz umas anotações, porque eu gosto quando ele fala princípio da dignidade humana. Eu acho que isso daí é a maior mentira da carochinha que os caras podem falar, que essas pessoas, os parlamentares, podem falar lá dentro para o Bolsa Família. Devemos lembrar que o governo do PT, ele não queria o auxílio de R$600. Tá? Lutou contra. Ele queria um auxílio de R$200, que depois passou para R$300, depois passou para R$400. Se nós estivéssemos numa outra realidade, com o governo Jair Bolsonaro reeleito, esse debate aqui não teria sentido nenhum, que nós nem estaríamos debatendo uma PEC fura-teto, porque estaria no plano de governo a permanência dos R$600. O que eles prometeram agora estão correndo atrás para cumprir o que prometeram. Nós prometemos o auxílio moradia, nós prometemos o Bolsa Família, nós prometemos R$150 para cada filho, né? Aumentando o índice de natalidade aqui no país, sem falar que houve uma promessa do então candidato Lula, hoje presidente, né? Até dia 31 aí, a gente não sei se pode chamar ele de presidente, mas ok. O fato é que ele ganhou as eleições. Presidente eleito pelas urnas eletrônicas. Bom, meus amigos... Ok, só estou terminando meu raciocínio, Tapês. O que eu quero dizer é que teve mais promessa nos debates dele do salário mínimo. Quase me fugiu aqui. Ele falou que ia aumentar o salário mínimo também. O que a gente está vendo agora é uma dificuldade enorme dele manter a promessa dele com esse auxílio moradia, com essa Bolsa Família. Nós podemos esperar aí agora em 2023, caso ele suba a rampa, o quê? Uma catástrofe econômica para ele aumentar o salário mínimo. Muito bem. Bom, com essas metralhadoras falantes aqui no programa, não pudemos ainda apresentar a nossa Daniela Alves, que chegou aqui, não é, Dani? Tudo bem? Tudo bem, Dani, eu queria fazer uma pergunta para você. Esse negócio de começar a gastar mais do que arrecada, o que vai acontecer? Se você gastar mais do que se arrecada, tem que emitir papel, dinheiro. O que adianta dar R$600 se os R$600 não vão valer nada diante da inflação? E aí, Dani? Capês, a questão é que governos petistas não têm compromisso com qualidade ou responsabilidade. Existe um compromisso ali com um discurso demagógico. E por falar também com relação ao Congresso Nacional, o que nós vemos é um Congresso acovardado. Falaram aqui sobre reação do Congresso. Eu, nessa altura do campeonato, eu não acredito mais que o Congresso queira realmente reagir ou fazer algo ao invés de tirar as migalhas que podem surgir a partir de um governo petista. Aqui o Holliday chegou a mencionar, por exemplo, a ampliação do Minha Casa Minha Vida. Eu li um estudo do IPEA, tá? Não sou eu que estou falando, é o IPEA, publicou um estudo sobre o Minha Casa Minha Vida realizado durante os governos petistas. Esse projeto, o que aconteceu ali? Não é? Ele foi executado, a maioria das casas, dos imóveis do Minha Casa e Minha Vida, em lugares onde não existe absolutamente nada, onde não existe nenhum tipo de infraestrutura. As pessoas eram jogadas basicamente no meio do nada, sem acesso a nada, não é? E ali, além disso, elas obviamente acabavam, bom, graças a Deus eu tenho este lugar, mas essa pessoa não tem a mínima condição de ter uma vida digna. Quando se fala
fala o princípio da dignidade humana, eu gostaria de entender qual é exatamente o conceito que estão utilizando quando falam da dignidade humana. Então, voltando, quando eu falo da qualidade de implementação de políticas públicas, eu não estaria tão desesperada, tão nervosa com esse aumento exacerbado com relação ao orçamento, se nós tivéssemos garantia de implementação de qualidade, além disso, de monitoramento, de fiscalização. Nada disso está sendo debatido, só está sendo debatido o inchaço da máquina pública, e esta é a minha preocupação. Muito bem, pessoal. O Fernando Holliday quer falar esse tema, gente, é muito importante. Nós estamos nos detendo um pouco nele, porque ele pode comprometer todas as finanças do país nos próximos anos. Nós estamos falando de possibilidade de volta da inflação, de gastança sem controle. Meu querido Holliday, e aí, você é professor de história, como é que você está vendo o ciclo da história voltando, infelizmente, para a gastança, para o descontrole fiscal? Pois é, Capês, estamos voltando para os piores períodos da nossa história, períodos, inclusive, da hiperinflação, né? Mas um detalhe que eu queria colocar aqui é o seguinte: todas as vezes em que nós tiramos despesas do teto, vamos tirando e abrindo espaço, portanto, dentro do teto, nós estamos dizendo o seguinte: dentro do teto, o governo Lula poderá fazer muitas outras coisas. Coisas que, inclusive, fez nos governos passados. Um exemplo: empréstimos do BNDES para amigos estrangeiros. A Venezuela deve hoje para o Brasil mais de 6 bilhões de reais que nunca foram pagos. O Porto de Mariel, em Cuba, que custou milhões de reais aos cofres públicos brasileiros, nunca foi pago. As ditaduras africanas, diversas elas socialistas, que receberam dinheiro do governo do Brasil, nunca pagaram o Brasil de volta. E é isso que a gente vai ver de novo. Porque ele vai emprestar dinheiro a juros baixíssimos a essas ditaduras. Só que quando ele empresta esse dinheiro e, veja, não recebe o pagamento de volta, o que ele está fazendo na prática é retirar dinheiro do nosso bolso, é retirar dinheiro da população brasileira para financiar amigos ditadores. E agora tem novos ditadores ainda para ele financiar. Fernando, você sabe mais ou menos quanto que estão devendo para o Brasil nesses empréstimos aí para Venezuela, Argentina, Peru? Olha, somando ali os 6 bilhões, mais de 6 bilhões da Venezuela, alguns bilhões das ditaduras africanas e de Cuba, nós estamos falando, no mínimo, por baixo aqui, tá, gente? No mínimo uns 15 bilhões de reais, mas com a atualização monetária... Vou te falar uma coisa, pode pôr o número aí. Vou falar para vocês, 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais em caso dívida, o Brasil... E a PEC andando para ser aprovada. Que caso o Brasil recebesse... Parece, Rodolfo, que teve até, já está tendo acordo aí